poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Estamos começando mais uma edição do programa Em Poucas Palavras, através desta emissora, com os nossos amigos que estão sempre nos acompanhando através dos nossos podcasts e nos vários dispositivos e meios pelos quais esse programa chega até você. Obrigado pela sua audiência. Pastor Natsa Matias, mais uma vez, a minha alegria e satisfação em participar com você desse programa, e a paz do Senhor aí para os nossos ouvintes. A paz do Senhor. E tem muitos ouvintes aí, viu? Eu falei para o senhor que tem tantas mensagens que eu fico aqui perdido. E tem gente brava comigo lá, querendo participar dos grupos, e eu não coloco. É impossível alguém ficar bravo com você, Natsa Matias. A minha esposa que o diga. Mas é muita gente pedindo para entrar nos grupos, eu não estou tendo tempo de colocá-los. Mas a gente vai tentar achar um parceiro aí, alguém que possa ajudar a gente com essa tarefa tão importante para vocês ficarem bem entrosados, tá bom? O Brasil tem enfrentado aí uma das piores crises em diversas áreas, pastor. Nós temos crises financeiras, desemprego, alto custo de vida, altos impostos, crise política, representantes do povo que, em sua grande maioria, não representam o povo, não é? Corrupção, desvio de recursos, enquanto aqueles que são chamados, que se auto-intitulam poderosos, enchem os bolsos muitas vezes, e o cidadão aposentado não tem nem remédio para cuidar da saúde. Se assemelha muito em casos específicos descritos na Bíblia, como governos e reis que, desligados dos padrões de Deus, oprimiam o povo, imperadores que usavam de circo para tirar o foco dos problemas reais da população, cobradores de impostos que oprimiam o povo. E o tema é como devemos enxergar esse momento à luz da Bíblia no objetivo de seguir o caminho da vontade de Deus. Esse é o tema do programa de hoje. Pastor, então, como já disse, o tema é o Brasil e suas crises, como enxergar bem esse contexto. E como você mencionou, Natsa, nós vamos tentar fazer uma análise a partir do ponto de vista bíblico, não político, sociológico, etc. Bom, em primeiro lugar, olhando a situação toda, o primeiro ponto que nós devemos nos lembrar é que Deus está no controle de todas as coisas. Deus continua sentado no trono do universo, Ele governa os acontecimentos, Ele conduz a história, nada escapa ao seu querer, à sua vontade, ao seu conhecimento. O nosso Deus é o Deus soberano sobre tudo e todos. Ele governa as nações, os reis, Ele levanta reis, depõe reis, põe governantes, tira governantes, e tudo isso de acordo com o seu querer, de acordo com o seu plano sábio que Ele estabeleceu antes da fundação do mundo, plano onde Ele se revela como o nosso Deus, plano onde Ele aponta o pecado da raça humana, plano onde Ele fala do seu Filho Jesus Cristo e da redenção final que se aproxima depois que Jesus Cristo, no centro da história, morreu pelos pecados do seu povo e ressuscitou ao terceiro dia. Então, esse é o primeiro ponto, e é um ponto que traz muito consolo, Nathan? Muito conforto, Exato. Pode parecer, olhando assim, do lado de cada eternidade, que a coisa está fora de controle, mas nós sabemos que há um Deus que conduz toda a história e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Esse é o primeiro ponto. Eu acho que uma segunda perspectiva é aquela que a Bíblia nos informa de que os homens são responsáveis pelo uso dos recursos que Deus lhes confiou. Os governantes são responsáveis diante de Deus pelo exercício do poder e da autoridade. Aqueles que têm riquezas e que têm bens, eles são responsáveis diante de Deus pela maneira como eles se utilizam disso. Aqueles que têm empregados são também responsabilizados diante de Deus pela maneira como tratam os seus empregados. Em outras palavras, o homem é responsável pelas suas atitudes que impactam a questão financeira, a questão política, a questão econômica, enfim, que impactam toda a sociedade. A gente sabe disso porque os profetas de Israel, no Antigo Testamento, eles criticavam, condenavam e denunciavam, como você mencionou, os ricos, os poderosos, que oprimiam, Exatamente, que exerciam a violência, a opressão,
que não cuidavam dos pobres, que viravam as costas para os necessitados, não escutavam o clamor do órfão e da viúva. E os profetas, da parte de Deus, denunciavam toda essa situação. Se denunciavam, é porque Deus estava responsabilizando estas pessoas. E sofriam muito com isso, inclusive, né? Sem dúvida nenhuma, né? Esse sofrimento era resultado das ações injustas, erradas, cometidas pelos governantes. Então, por um lado, Deus está no controle de todas as coisas, mas, por outro, ele responsabiliza o homem pelo uso errado do poder, da força, do dinheiro, das posses, dos bens e das propriedades em relação ao seu próximo. Há um terceiro ponto que nós devemos levar em consideração, Natsan, na nossa análise, é o fato de que Deus odeia a corrupção, ele odeia a injustiça, a opressão, o enriquecimento ilícito. É só nós nos lembrarmos dos 10 mandamentos, que são um resumo da lei moral de Deus e que expressam o caráter de Deus e aquela vontade dele para nós, não é? Eu penso, por exemplo, no mandamento que diz não furtarás. E esse mandamento tem uma aplicação muito ampla. Ele não somente proíbe que nós nos assenhoremos ou tomemos posse daquilo que não nos pertence, não é? Através de meios ilícitos, mas ele também comanda que nós ganhemos o nosso pão de maneira honesta, de maneira lícita, que nós pratiquemos a verdade, que no comércio nós usemos o peso justo, né? Que nós não enganemos os outros através de transações ilícitas. Quando a Bíblia diz não furtarás, ela cobre todas estas coisas, né? Todas estas áreas, e mostra que Deus aprecia a honestidade, a lisura nos negócios, a franqueza, a transparência e assim por diante. Há também aquele outro mandamento, não matarás, não é? Que não somente quer dizer que Deus proíbe que nós tiremos a vida do nosso semelhante, mas também nos ensina a tomar todos os esforços, envidar todos os esforços para preservar a vida do nosso próximo. Isso significa dar a ele, se nós tivermos condições dignas de trabalho, condições dignas de saúde, de sobrevivência. Significa dar oportunidades para que ele ganhe o seu pão de maneira legítima e correta. É isso que o mandamento não matarás significa. Não é somente não tirar a vida do próximo, mas também contribuir para a preservação dela. Não é? E eu fico pensando exatamente nos governos que têm o poder de dar condição para que o povo trabalhe, para que o povo ganhe o seu pão, para que o povo se sustente, enfim, para que o bem comum da sociedade seja preservado. Ou aquele outro mandamento também na lei de Deus, um dos 10 mandamentos, não dirás falso testemunho. É um mandamento que proíbe a calúnia, que proíbe a difamação, o passar para frente informações erradas e equivocadas, e que nos ordena sempre a falar a verdade, apreciar o nosso próximo, dizer palavras de encorajamento e assim por diante. Então veja, Natsan, Deus é soberano, o homem é responsável pelos seus atos, e Deus claramente diz na Bíblia que ele aborrece e que ele vai punir aqueles que quebram as leis básicas que ele passou, como não furtarás, não matarás, não dirás falso testemunho, na verdade, todos os demais mandamentos, né? Eu foquei esses 3 em particular porque eles têm a ver com o tema do nosso programa. Há um quarto ponto que nós temos que nos lembrar, que é esse aqui: Deus executa juízo e justiça contra aqueles que quebram esses mandamentos. Deus se volta, ele se volta contra os mentirosos, os ladrões, os corruptos, os que enriquecem ilicitamente, os que mentem, os que difamam e contam mentiras, os que enganam, os que praticam comércio ilícito, os que praticam suborno. Deus se coloca contra e ele diz na Bíblia que ele vai exercer justiça e juízo. Agora, esse julgamento de Deus, esse juízo de Deus, ele ocorre ou pode ocorrer em 2 tempos, né, por assim dizer. Deus pode usar as autoridades constituídas para aqui e agora já punir o ladrão, o criminoso, o irresponsável, o corrupto e colocar na cadeia aqueles que quebram a sua lei. Deus usa as autoridades. Aliás, as autoridades foram colocadas exatamente para punir os malfeitores e coibir esse tipo de coisa na sociedade. E, eventualmente, Deus faz isso.
Quando essas autoridades, elas mesmas estão corrompidas, Deus pode então lançar mão, na sua infinita sabedoria, de punições e castigos usando outros meios. A recessão econômica, a dificuldade financeira, ele pode mandar doenças, ele pode mandar terremotos, ele pode usar o que ele quiser, porque ele tem o universo ao seu dispor. Mas, eventualmente, Deus haverá de punir todo e qualquer pecado, porque ele já tem marcado um dia do juízo, um dia em que ele vai trazer à luz as obras de todos os homens, em que ele vai exercer vingança, castigo e retribuição a todos aqueles que, aqui nessa vida, foram ladrões, desonestos, corruptos, desobedientes, foram maus e nunca se arrependeram dos seus pecados, nunca repararam as suas obras, nunca se humilharam diante de Deus, nunca mudaram o seu coração e nem procuraram reconciliação com Deus e seus semelhantes. Então, ou aqui ou na eternidade, Deus um dia haverá de fazer justiça e juízo contra todas estas coisas. O papel ou a posição daqueles que creem em Deus, nação, que temem a Deus numa situação como essa, é primeiro esperar em Deus nesse momento de crise e orar a oração que Jesus nos ensinou. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Confiança pão diária, nosso de cada dia, essa confiança exatamente. diária em Deus. Em Deus, de que Deus vai suprir a nossa necessidade. E também é dever do cristão se adaptar, né, Nathan? Gastar menos, ser um bom mordomo do seu dinheiro, não entrar em dívida, enfim, há uma lista de coisas que a Bíblia recomenda quanto a prudência, dos né? nossos bens. Ter prudência com relação aos seus recursos, isso é importante. Exatamente. Fazer uma conta simples, não gastar mais do que ganha e finalmente lembrar, não é, que Deus nos prometeu um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. Desapegarmos o nosso coração aqui desse mundo e esperarmos em Deus e nas suas promessas e fazer o bem a quem nós pudermos com os recursos que temos enquanto aqui nesse mundo. A gente falou aqui de corrupção que está aí no governo, em outras camadas da sociedade. Eu digo outras camadas, que um dia desse eu vi no YouTube um vídeo em que as pessoas fizeram um caminhão tombado, o motorista morto e as pessoas roubando tudo, os pneus e tudo dali daquele... saqueando a carga, né? E depois vão cobrar a honestidade do governo e das outras estruturas quando essa corrupção está lá, né? O mesmo Deus que está vendo o pecado dos governantes está vendo o pecado dos governados. Não é seletivo. E ele não faz acepção de pessoas. Pois é, fica o alerta então desse programa com relação a tudo que a gente está vendo no nosso país, com tantas coisas. Como disse o pastor num desses programas, há um Deus lá fora, está sentado no trono e tudo está debaixo do controle dele, apesar do aparente caos. É isso aí. Então a gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência no programa de hoje. E o nosso e-mail, em poucas palavras, @terra.com.br, está à sua disposição. O WhatsApp para você mandar alguma mensagem, enfim, alguma coisa mais urgente. Mas prefira o e-mail para mandar a sua pergunta, e ele está tendo muitas perguntas lá, o pessoal está usando bastante o e-mail para isso, tá bom? Obrigado pela sua audiência, pastor. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos já prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegar, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem naufragar, que leva o mestre no céu e mar. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação, Nathan Matias. Comentário, Augusto